Meus amados, nesta noite eu quero entrar em algo muito especial. E para isso eu vou começar corrigindo algo que nós falamos aqui, lá atrás. Algo, e eu vou mostrar por que vocês vão entender o porquê que eu fiz a leitura que eu fiz, mas vamos trazer a visão completa, não é? Com a ajuda de Deus, a respeito desse assunto. É um assunto muito maravilhoso. Isso aqui eu fiquei completamente impactado, não é? Isso aqui sempre me perguntei a respeito dessas coisas e Deus tem nos ajudado, isso está se abrindo para nós e nós ficamos muito felizes com isso. Então, para nós remirmos o nosso tempo, o nosso tema está na tela de vocês aí, o glorioso retorno dos 7 grupos à Terra. Nossa leitura está em Apocalipse capítulo 15, do verso 5 ao verso 8. Já vamos entrar lá, mas para nós entendermos, olha, para você ver que se você fizer uma pequena aplicação incorreta, você bagunça todo o quadro. E aqui, com a ajuda de Deus, nós vamos ver algo aqui muito, mas muito espetacular. Estão preparados? Se vocês estiverem pelo menos empolgados como eu estou nesta noite, nós seremos muito abençoados. Eu estava completamente fora de mim, praticamente, quando essas coisas aqui começaram a se abrir. Eu acho isso aqui uma coisa que não tem palavras para descrever. Mas então, na mensagem Parado na Brecha, o profeta ele explica sobre a noiva de todas as eras. Ele fala sobre a noiva de todas as eras. Então, a noiva de todas as eras era um pequeno remanescente daquele dia. Então, um pequeno grupo nos dias de Paulo, um pequeno grupo nos dias de Irineu, e Martim e assim por diante. Era apenas um pequeno grupo de pessoas que foram tirados do meio da igreja, que compõe a noiva, não é? Daquele dia, que ajuntada compõe a noiva de todas as eras. E há uma promessa que a noiva de todas as eras retornará à terra depois dos 3 anos e meio na glória. Para os nossos irmãos que não estão familiarizados com a mensagem, que porventura possam estar assistindo, então, o pensamento de muitas denominações a respeito da vinda do Senhor, eles misturam os eventos da segunda junto com o da terceira, como se fosse uma vinda só, como se fosse um evento só, e não é. Primeiro, tem a ressurreição dos santos das eras, que fazem parte da noiva das eras, e eles não ficam na terra, eles só aparecem aqui para chamar os que estão vivos, e ficam todo mundo junto, 3 anos e meio na glória. Depois dos 3 anos e meio, todo o grupo de todas as eras, todos os santos que compõem, que fazem parte da noiva de todas as eras, retornam para a terra, literalmente a terra, não para o céu, na terra para viver 1000 anos aqui de paz, que nós chamamos de milênio. Então, mas nós vamos ver nesta noite que a dificuldade que nós temos tido ao longo desses anos é que nós aplicamos algumas coisas que nós pensávamos que ia acontecer na segunda vinda, vai acontecer na terceira vinda. Terceira vinda equivale ao retorno dos santos depois dos 3 anos e meio. A segunda vinda equivale à ressurreição dos mortos das eras passadas se encontrando com os vivos, chamando nós para ficar 3 anos e meio no céu. Agora, esta é a revelação que nos foi trazida pelos 7 mensageiros, distinta de mais de 90% das denominações a respeito da vinda do Senhor. Então, nesta noite, com a graça de Deus, nós vamos tentar ver o que o profeta, porque a Bíblia fala de vários eventos na vinda do Senhor, mas qual parte? Lá na primeira, quando ele esteve aqui, na segunda, que está prestes a se concluir aqui, com a aparição dos santos e o encontro com o Senhor nos ares, não é? Depois de 3 anos e meio na glória, ou a terceira, quando é o retorno para a terra, que tem muitos eventos que acontecem lá. Simples, não é? O profeta disse, realmente é uma grande vinda, mas levou mais de 2000 anos para ela se concluir, não é? Então, aqui ele está falando sobre os santos das 7 eras que dormem, que estão dormindo lá. Olha que bonito o que ele vai falar para nós. Vamos começar por aqui. Na mensagem Parado na Brecha. E agora, depois da Bíblia ter sido interpretada completamente, então notem que isso abriu o topo da rocha semelhante a uma pirâmide. Ele estava falando do sonho do Junior Jackson e ele está explicando o que significa. Era no formato de uma pirâmide, mas a tampa da pirâmide nunca foi posta. Já estive no Cairo e no Egito e a tampa nunca veio, porque era uma pedra de esquina, uma pedra de coroa.
Na igreja, ela era a pedra de esquina. Na igreja completa, ela era a pedra de coroa. Então ela nunca tinha vindo, foi rejeitada, Cristo, mas ela virá. E eu creio que quando ela estiver vindo, que a igreja vai se tomar em uma forma, de um jeito tal, desde a justificação até Lutero, a santificação debaixo de Wesley e a mensagem pentecostal, trará a igreja numa minoria tão pequena e um ministério entre aquelas pessoas a tal ponto que será o mesmo ministério que Jesus Cristo teve. Isto trará Jesus e capturará a coisa toda embora. Ele falou pessoas, né? Então a pedra de coroa representa pessoas tendo o mesmo ministério que Jesus. Está falando da última era, o grupinho remanescente. Só eles alcançarão esta façanha aqui, na segunda vinda, não é? Agora, todos aqueles honestos, agora ele vai falar dos outros lá atrás, todos aqueles honestos e verdadeiros luteranos, realmente, luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, e todos aqueles que forem nascidos do Espírito de Deus serão tomados com Jesus Cristo quando ele vier. Ele está falando dos santos que já partiram, presta bem atenção aí, que também vai ter um rapto lá na dimensão deles. O profeta diz isso na mensagem, liderança, ele aplica a palavra rapto para eles lá, eles não vão perder o rapto. Inclusive, eles têm o rapto primeiro do que nós. A coisa passa por lá antes do que com os que estão vivos. Eles serão tomados com Jesus Cristo quando ele vier. Eu creio nisso. Eu discordo de alguns irmãos pentecostais que creem que o remanescente da igreja são aqueles que serão tomados na última era. Eu discordo. Volta aqui para minha imagem um pouquinho. Algumas denominações dizem que o rapto é só para quem está vivo. Quer dizer, quem está vivo vai ser beneficiado com o rapto. E o profeta disse, não, eu difiro dessa ideia. Não. O rapto, essa bênção, essa promessa, é para todos os santos de todas as eras que compõem a noiva, que fazem parte da noiva. Então, veja, é muito bonita essa lição. Vamos lá, então. Eu difiro com essa ideia de que o rapto é só para quem está vivo aqui. Tem o rapto para os que estão mortos lá também. Lembra que nós falamos aqui nas lições, não é? Então, quer dizer, a mesma coisa que acontece aqui, acontece lá. É uma tomada lá. Eles serão tomados lá também. Nós seremos tomados aqui para juntar com eles. E o grupo todo tomado nos ares para se encontrar com Jesus. Então, existe sim um rapto que acontecerá lá naquela dimensão, debaixo do altar, onde estão as almas, os santos que estão lá, né? E que estão lá esperando para esse momento glorioso. Talvez tão empolgados quanto nós por esta maravilhosa hora, confiando numa promessa, não é? Então ele disse, eu difiro que quem pensa que o rapto é só para quem está vivo na última era, que creem que o remanescente da igreja são aqueles que serão tomados na última era. Eu difiro. Então o remanescente que ele se refere não é só os da sétima era, é de todas as eras. Porque Deus, como que alguém iria, e como que Deus iria, se nós disséssemos, como que ele vai fazer isso? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas Deus, que prometeu a Lutero e debaixo da justificação, é só isso que eles sabiam. Quer dizer, eles só viveram do que podiam, não tinha a revelação completa da Bíblia, mas Deus disse, mas eu prometo para vocês também. Ele prometeu levar a igreja total. E eu posso crer, pela graça de Deus, pelas Escrituras, para provar isto. Porque ele não veio na primeira vigília e eles dormiram. Na segunda vigília e até o final, dormiram. Na sétima vigília ele veio. E esta é a sétima era da igreja, na mensagem do sétimo anjo. E quando ele vem, todas aquelas virgens se levantaram. Olha a aplicação que ele está fazendo. Todas as virgens. E quando ele vem, todas aquelas virgens se levantaram e limparam suas lâmpadas. Olha a terminologia do profeta. Lá os santos, lá da era de Lutero, da era de João Wesley, quando ele vem, eles limpam as suas lâmpadas. Ah, mas eu pensei que ele estava lá no céu. Tira essa ideia da sua cabeça de que tem gente morta lá. Eles estão tão vivos quanto nós. Podem ouvir, podem entender, podem falar, podem ser revelados. Tá vendo? Olha o que ele vai dizer. Presbiterianos, luteranos, batistas, todos que forem nascidos do Espírito de Deus, irão naquele rapto. Olha, eu creio que a noiva será chamada durante aquele tempo. Eu creio que há alguns nos últimos dias que não terão que provar a morte, mas serão mudados no momento, num piscar de olhos. Viu o que ele está dizendo aí? Então, a terminologia remanescente, ela se aplica a todos os santos de todas as eras. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem acompanhado os programas, você vai lembrar. Dá uma olhada aí. Aqui é no retorno. Lá depois dos 3 anos e meio.
Agora em Apocalipse, não é só Satanás que está se aprontando, mas Cristo está se aprontando para lhe encontrar. A batalha vai ser quente e pesada. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo já juntou os seus. Olha aí, ó, os batistas, os presbiterianos, os luteranos das eras passadas, não nos quatro cantos da terra, porque vai haver um remanescente pequenino. O que ele está fazendo? Ele está os ajuntando dos quatro cantos do céu. Entraremos nisso em almas debaixo do altar, dos quatro cantos do céu, num cavalo branco como a neve. Olha que maravilhoso, meu Deus do céu. Isso aqui é bom demais. Tá entendendo? Então veja, claro. Por que é um remanescente pequenininho? Porque se você comparar só os santos das 7 eras com a população do mundo que vai haver aqui, 7 bilhões e meio, mais de 7 bilhões e meio de pessoas hoje, não se compara o tamanho do exército, não é? Não se compara um exército com o outro. Mas não importa, não importa. Nós temos uma promessa. Olha, meu Deus do céu. Vamos lá então.